Imagine um imperador que dedicou sua vida à construção de um Brasil moderno e educado e que, mesmo diante da queda de sua monarquia, deixou um legado inesquecível. No vídeo de hoje, você vai conhecer a fascinante história de Dom Pedro II, o monarca que desafiou expectativas, lutou pela abolição da escravatura e inspirou gerações com sua visão progressista. Prepare-se para uma viagem no tempo e descubra por que seu legado ainda ecoa nos dias de hoje. Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825 no Rio de Janeiro como Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga. Ele era o filho caçula de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e de Dona Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. Desde o nascimento, Pedro de Alcântara foi envolvido em uma vida destinada a ser marcada por deveres imperiais, já que ele era o herdeiro de um trono recém-estabelecido em um país vasto e em desenvolvimento. Em 1831, quando Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono brasileiro, retornando para a Europa em meio a uma crise política e econômica no Brasil. O jovem Pedro foi então proclamado imperador, mas devido à sua tenra idade, o país entrou em um período de regência que duraria até que ele atingisse a maioridade. Durante esses anos de regência, o Brasil passou por intensas turbulências políticas e sociais, com diversas revoltas regionais e conflitos internos. A coroa de Dom Pedro II pesava mesmo antes de ele poder compreendê-la completamente. A nação estava em constante tensão e sobre seus ombros recaía a expectativa de estabilizar e unificar o império. A infância de Pedro foi marcada por um rigoroso regime educacional. Seu avô, Francisco I da Áustria, havia insistido para que ele recebesse uma educação sólida e Dom Pedro I fez questão de seguir essa recomendação, escolhendo os melhores tutores da época. Entre eles, destacavam-se nomes como o educador José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como o Patriarca da Independência, e o Marquês de Itanhaém, que supervisionou sua formação. Esses tutores se dedicaram a moldar o jovem imperador, não apenas em conhecimentos acadêmicos, mas também em valores morais e cívicos. O menino foi submetido a uma rotina intensa de estudos que incluía disciplinas como história, filosofia, idiomas, ciências e música. Sua educação foi orientada para prepará-lo para as responsabilidades de governar um vasto império. A figura de um menino tímido e introspectivo, que demonstrava uma inclinação precoce para o conhecimento, contrastava com o peso de suas futuras obrigações como imperador. Esse período de formação foi crucial para o desenvolvimento da personalidade de Dom Pedro II, que se tornaria um governante conhecido por sua dedicação ao país, sua paixão pelo saber e sua profunda consciência das responsabilidades que seu título implicava. A educação rigorosa que recebeu durante a infância foi a base para o reinado mais longo e talvez mais significativo da história do Brasil. O reinado efetivo de Dom Pedro II começou de forma antecipada. Em 1840, quando ele tinha apenas 14 anos, o movimento pela maioridade antecipada ganhou força. Pressionado pela instabilidade política e pelo desejo de consolidar o poder imperial, o parlamento brasileiro declarou Dom Pedro II maior de idade, permitindo que ele assumisse o trono e começasse a governar de fato. Esse momento marcou o início de um reinado que se estenderia por quase 50 anos, tornando-se um dos mais longos e importantes da história brasileira. Logo no início de seu governo, Dom Pedro II enfrentou uma série de desafios. O Brasil estava imerso em conflitos internos que ameaçavam a unidade do Império. Revoltas regionais, como a Cabanagem no Pará, 1835-1840, a Sabinada na Bahia, 1837-1838, e a Balaiada no Maranhão, 1838-1841, exigiram respostas firmes e estratégicas. Apesar de jovem, Dom Pedro II mostrou habilidade política ao lidar com essas rebeliões, promovendo uma pacificação progressiva e reforçando a autoridade central do governo imperial. Com a estabilidade gradualmente restabelecida, o imperador concentrou seus esforços na consolidação do poder imperial e na implementação de reformas administrativas que visavam modernizar o Brasil. Entre essas reformas, destacam-se a criação de uma infraestrutura mais eficiente que incluía a construção de estradas de ferro e a introdução do telégrafo. Essas inovações foram fundamentais para a comunicação e o transporte no vasto território brasileiro, conectando regiões distantes e facilitando o desenvolvimento econômico. A modernização do país também passou pela educação. Dom Pedro II foi um grande defensor da educação pública e do conhecimento científico. Ele incentivou a fundação de instituições de ensino superior e apoiou a criação de bibliotecas e museus. O imperador acreditava que um Brasil forte dependia de um povo instruído e bem informado, e essa convicção moldou muitas de suas políticas internas.
No campo da política externa, um dos momentos mais marcantes do reinado de Dom Pedro II foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. Este conflito, travado entre a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, e o Paraguai, foi o maior conflito militar da América do Sul. A participação do Brasil foi decisiva para a vitória da aliança, mas o custo humano e financeiro foi enorme. A guerra também teve um impacto profundo na imagem de Dom Pedro II, que passou a ser visto tanto como um defensor da integridade territorial do Brasil, quanto como um líder disposto a tomar decisões difíceis em tempos de crise. Além de suas realizações políticas e militares, Dom Pedro II também deixou uma marca indelével na cultura e na ciência no Brasil. Em 1838, ele incentivou a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, uma das instituições culturais mais importantes do país. O IHGB foi crucial para a promoção do estudo da história, geografia e ciências sociais no Brasil, refletindo o interesse pessoal do imperador em áreas acadêmicas e seu compromisso com o progresso intelectual da nação. O governo de Dom Pedro II foi um período de transição e transformação. Sob sua liderança, o Brasil passou por significativas mudanças estruturais que ajudaram a moldar o país moderno. Sua visão de um Brasil conectado, educado e respeitado internacionalmente guiou suas políticas e ações ao longo de seu extenso reinado. Dom Pedro II era muito mais do que um governante. Ele se destacou como uma figura cultural e intelectual profundamente envolvido nas artes, ciências e literatura. Desde jovem, ele demonstrou uma curiosidade insaciável e um amor pelo conhecimento que o acompanhariam por toda a vida. Em um tempo em que muitos monarcas se limitavam às questões políticas e militares, Dom Pedro II dedicava horas ao estudo e à leitura, construindo uma vasta biblioteca pessoal com livros de diversas áreas do saber. Entre os hobbies que marcaram sua vida, a fotografia ocupava um lugar especial. Dom Pedro II foi um dos primeiros monarcas do mundo a ser fotografado e, mais do que isso, ele próprio se interessava pela arte fotográfica. Fascinado pelas possibilidades dessa nova tecnologia, o imperador colecionava câmeras e fotos, além de apoiar fotógrafos e projetos fotográficos no Brasil. Ele via a fotografia não apenas como uma forma de registrar o presente, mas também como um meio de preservação histórica para as gerações futuras. Seu interesse por culturas estrangeiras também era evidente em seu gosto por viagens. Ao longo de sua vida, Dom Pedro II fez várias viagens internacionais, visitando lugares como os Estados Unidos, Europa e o Oriente Médio. Durante essas viagens, ele não se comportava como um típico monarca rodeado de pompa e luxo. Em vez disso, ele procurava experiências autênticas, conversava com intelectuais, cientistas, artistas e cidadãos comuns, absorvendo tudo o que podia sobre as diferentes culturas e inovações tecnológicas. Essas experiências enriqueceram sua visão de mundo e influenciaram diretamente suas ideias sobre o Brasil, alimentando seu desejo de modernizar e integrar o país ao contexto global. Apesar de sua posição elevada, Dom Pedro II era conhecido por sua humildade e simplicidade, características que frequentemente contrastavam com a opulência da corte imperial. Ele preferia trajes simples e evitava as extravagâncias típicas da realeza. Há várias anedotas que exemplificam essa simplicidade, como a vez em que foi visto andando descalço pelo palácio ou quando, durante uma viagem de trem, desceu para conversar com trabalhadores nas estações sem qualquer formalidade. Sua abordagem modesta à vida cotidiana conquistou a simpatia de muitos que o viam como um governante verdadeiramente dedicado ao bem-estar do seu povo. Além disso, Dom Pedro II era um homem profundamente humanista. Ele valorizava a educação e a cultura como ferramentas para a emancipação e desenvolvimento social. Patrocinou artistas, escritores e cientistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e foi membro honorário de diversas academias e instituições científicas ao redor do mundo. Sua correspondência com figuras como Victor Hugo e Richard Wagner revela seu entusiasmo em se conectar com mentes brilhantes de sua época. Dom Pedro II foi, em muitos aspectos, um imperador incomum, que via sua posição não apenas como uma fonte de poder, mas como uma oportunidade para promover o avanço cultural e científico do Brasil. Sua personalidade, marcada por uma profunda intelectualidade e uma humildade genuína, o tornou um líder respeitado e admirado, cuja influência transcendeu as fronteiras do Brasil. A abolição da escravatura no Brasil foi um processo complexo e gradual que culminou na assinatura da Lei Áurea em 1888, encerrando oficialmente séculos de escravidão no país. No entanto, esse desfecho foi o resultado de intensas pressões internas e externas que se acumularam ao longo das décadas e que colocaram o governo de Dom Pedro II no centro de um dos mais significativos e difíceis debates de sua época. Internamente, havia uma crescente insatisfação popular com o sistema escravista, alimentada por movimentos abolicionistas que ganhavam força em várias regiões do Brasil.
Jornalistas, intelectuais e ativistas abolicionistas como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio usavam a imprensa e o discurso público para denunciar as crueldades do sistema e exigir mudanças. Paralelamente, o movimento operário e as revoltas de escravos também colocavam pressão sobre o governo. Externamente, o Brasil enfrentava críticas internacionais, especialmente da Inglaterra, que já havia abolido a escravidão e pressionava outras nações a fazerem o mesmo. Dom Pedro II, apesar de ser pessoalmente contrário à escravidão, enfrentava um desafio monumental ao tentar conciliar essas pressões com os interesses das elites agrárias, que dependiam economicamente do trabalho escravo. Mesmo assim, ele e sua filha, a princesa Isabel, desempenharam papéis fundamentais no avanço da causa abolicionista. O imperador via a abolição como uma necessidade moral e um passo crucial para o progresso do Brasil, mas entendia que a mudança precisava ser gradual para evitar uma ruptura social. O primeiro grande passo nesse caminho foi a promulgação da Lei do Ventre Livre em 28 de setembro de 1871. Essa lei declarava que todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data seriam considerados livres, embora ficassem sob a tutela dos senhores de suas mães até completarem 21 anos. A Lei do Ventre Livre foi vista como um avanço significativo, mas ainda era insuficiente para desmantelar completamente o sistema escravista. Em 28 de setembro de 1885, veio a Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei concedia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. No entanto, essa medida foi amplamente criticada, pois muitos desses escravos já estavam debilitados pela idade e pelo trabalho forçado, e sua libertação tardia pouco impactou a estrutura econômica da escravidão no Brasil. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, então regente do Brasil em ausência de Dom Pedro II, sancionou a Lei Áurea, que extinguia definitivamente a escravidão no país. A assinatura da Lei Áurea foi recebida com celebração por abolicionistas e por muitos brasileiros, mas também com resistência por parte das elites agrárias que viam na abolição uma ameaça direta aos seus interesses econômicos e ao status quo. A abolição da escravatura teve profundas consequências políticas. Embora fosse um passo moralmente necessário e socialmente justo, ela também enfraqueceu o apoio à monarquia entre as elites do café e do açúcar, que se sentiram traídas pelo governo imperial. Esse descontentamento, aliado a outros fatores, como o desgaste político do próprio Dom Pedro II e a ascensão do movimento republicano, acelerou o fim da monarquia no Brasil. Apenas um ano após a assinatura da Lei Áurea, a monarquia foi abolida e a República foi proclamada, encerrando o reinado de Dom Pedro II. A abolição da escravatura permanece como um dos momentos mais importantes e transformadores da história do Brasil. Dom Pedro II e a princesa Isabel foram figuras centrais nesse processo, e seu legado é lembrado como um marco na luta pela justiça e igualdade no país. A monarquia brasileira, que havia perdurado por quase 70 anos sob a liderança de Dom Pedro I e Dom Pedro II, chegou ao fim em 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República. A queda da monarquia foi o resultado de uma combinação de fatores políticos, sociais e econômicos que se intensificaram ao longo dos anos, culminando em uma crise irreversível para o Império. Um dos principais fatores que contribuíram para o declínio da monarquia foi o desgaste político do próprio Dom Pedro II. Após décadas de reinado, o imperador, embora respeitado, estava cada vez mais afastado das questões políticas do dia a dia, delegando grande parte das responsabilidades aos ministros e ao parlamento. Além disso, o sistema político imperial, baseado na centralização do poder, começou a ser questionado, especialmente por uma nova geração de militares e intelectuais que defendiam ideias republicanas. As tensões com os militares, em particular, desempenharam um papel crucial na queda da monarquia. Os oficiais do exército, que haviam sido fundamentais na Guerra do Paraguai, sentiam-se subvalorizados e marginalizados pelo governo imperial. O descontentamento cresceu à medida que as demandas por reformas militares e maior autonomia para as forças armadas foram ignoradas ou minimizadas pelo governo. Esse descontentamento encontrou ressonância no movimento republicano, que ganhava força entre as elites urbanas e rurais, especialmente após a abolição da escravatura, que enfraqueceu o apoio das elites agrárias à monarquia. No dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, um grupo de militares proclamou a República no Brasil. O movimento foi relativamente pacífico e Dom Pedro II, ao ser informado do ocorrido, reagiu com uma serenidade que surpreendeu muitos. Ele aceitou a deposição com dignidade e recusou qualquer resistência armada, evitando assim um possível conflito civil. Para ele, a preservação da paz e da ordem no Brasil era mais importante do que manter seu título imperial.
Poucos dias após a proclamação da República, Dom Pedro II e sua família foram exilados na Europa. Eles partiram em silêncio, embarcando em um navio rumo a Portugal e, em seguida, estabelecendo-se em Paris, onde o ex-imperador passou os últimos anos de sua vida. No exílio, Dom Pedro II viveu de forma modesta, sustentando-se com uma pequena pensão e os recursos de sua família. Ele se dedicava à leitura, correspondência com amigos e intelectuais e visitas a bibliotecas e museus. Apesar de sua condição, ele nunca demonstrou amargura ou ressentimento pelo destino que lhe havia sido imposto. Em 5 de dezembro de 1891, Dom Pedro II faleceu em um modesto hotel em Paris, aos 66 anos de idade. Suas últimas palavras, Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil, refletem sua profunda ligação com o país que governou por tanto tempo. Sua morte foi lamentada por muitos brasileiros que, mesmo na República, continuavam a respeitá-lo como um líder justo e benevolente. Dom Pedro II foi enterrado inicialmente no Panteão dos Braganças, em Lisboa. Contudo, em 1921, seus restos mortais e os de sua esposa, Dona Teresa Cristina, foram trasladados para o Brasil, em um gesto simbólico de reconciliação e reconhecimento por seu legado. Hoje, seus restos descansam na Catedral de Petrópolis, uma cidade que ele tanto amava. A queda da monarquia e o exílio de Dom Pedro II marcaram o fim de uma era no Brasil, mas seu legado como um imperador culto, dedicado e humanista perdura, deixando uma profunda impressão na história do país. Dom Pedro II deixou um legado profundo e duradouro na história do Brasil, que se estende muito além de seu papel como imperador. Seu reinado, marcado por um compromisso com a educação, cultura e ciência, ajudou a moldar a identidade nacional do país e pavimentou o caminho para o Brasil moderno que conhecemos hoje. Uma das maiores contribuições de Dom Pedro II foi sua visão de um Brasil educado e culto. Ele acreditava firmemente que a educação era a chave para o progresso e o desenvolvimento da nação. Durante seu reinado, ele apoiou a criação de instituições de ensino, promoveu o acesso ao conhecimento e incentivou o avanço científico. A fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a criação de bibliotecas públicas e a sua paixão por novas tecnologias, como a fotografia e o telégrafo, são exemplos claros de seu esforço para modernizar o Brasil e integrar o país ao contexto global da época. Dom Pedro II também foi um grande patrono das artes e da cultura. Ele patrocinou artistas, escritores e cientistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e sua corte era um ponto de encontro para intelectuais de todo o mundo. Sob sua liderança, o Brasil começou a construir uma identidade cultural própria, com respeito pela diversidade e pela riqueza de suas tradições. Essa identidade nacional, enraizada na valorização do conhecimento e da cultura, continua a ser uma parte essencial do Brasil contemporâneo. Hoje, a memória de Dom Pedro II é preservada e celebrada de diversas maneiras no Brasil. Seu nome está presente em ruas, praças e monumentos por todo o país, como uma homenagem a seu legado. Museus, como o Museu Imperial em Petrópolis, guardam e exibem relíquias de seu reinado, permitindo que as novas gerações conheçam a história desse monarca que tanto contribuiu para o desenvolvimento do Brasil. Dom Pedro II é lembrado como um líder visionário, cujas ideias sobre um Brasil moderno, justo e progressista continuam a ressoar na sociedade brasileira. Sua dedicação ao conhecimento, seu amor pela cultura e sua postura humilde e humanista o diferenciam como uma figura única na história do país. Sua visão de um Brasil mais avançado, integrado às inovações e ao progresso global, ainda inspira políticas públicas e debates sobre o futuro do país. A ênfase que ele colocou na educação, na ciência e no desenvolvimento cultural permanece como um exemplo de liderança que coloca o bem-estar da nação acima de interesses pessoais ou políticos. Em um mundo em constante mudança, o legado de Dom Pedro II serve como um lembrete da importância da educação, da cultura e do conhecimento para a construção de uma nação forte e próspera. Seu impacto na história do Brasil é inegável e sua influência continua a ser sentida em muitos aspectos da vida brasileira. Ao longo deste vídeo, exploramos a vida e o legado de Dom Pedro II, desde sua infância e ascensão ao trono até os desafios e conquistas de seu reinado. Discutimos sua paixão pela educação, cultura e ciência, seu papel fundamental na abolição da escravatura e os eventos que levaram à queda da monarquia e seu exílio. Vimos como suas ações e ideias continuam a influenciar o Brasil até os dias de hoje. Dom Pedro II não foi apenas um imperador, mas também um visionário que lutou pelo progresso do Brasil. Sua vida é um exemplo de liderança e dedicação ao bem comum, e seu legado é um convite para todos nós refletirmos sobre a importância da educação, da cultura e do respeito pelos direitos humanos. Se você se interessou pela história de Dom Pedro II e quer aprender mais sobre a rica história do Brasil, explore mais, leia, visite museus e compartilhe o conhecimento. A história do nosso país é cheia de lições valiosas e merece ser conhecida e preservada.
Gostaríamos de saber sua opinião. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas sugestões para temas futuros. Seu feedback é muito importante para nós e nos ajuda a criar conteúdos cada vez mais interessantes e educativos. Para encerrar, deixamos você com uma frase marcante de Dom Pedro II que reflete seu amor pelo Brasil e sua visão de um futuro melhor. Não tenho ambições nem desejos de poder, quero o bem do meu país e a felicidade de meus súditos. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo